eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e nessa aula nós iremos fazer as correções do capítulo 8, o Universo em Movimento. Esta é uma aula para a turma do 8º ano B. Para essa aula nós iremos utilizar a apostila 2, o módulo de Física, o capítulo 8, o Universo em Movimento, a partir da página 310. Na página 312, a atividade 1 nos dizia assim: observe a fotografia seguinte, que mostra um grupo de pessoas relaxando à beira de uma piscina. Caso alguém afirmasse que as pessoas deitadas em espreguiçadeiras, tomando sol, estão em movimento, você provavelmente discordaria, não é mesmo? Observe agora onde se encontra essa piscina. Embarcações como esta são denominadas navios de cruzeiros. Esses navios são como pequenas cidades flutuantes. Alguns deles têm mais de 300 metros de comprimento e podem transportar mais de 5.000 passageiros. Para construir um navio desses, é necessário cerca de US$1 bilhão. Digamos que o navio de cruzeiro da fotografia esteja viajando, como se dizia antigamente, a todo vapor. As pessoas deitadas à beira da piscina estão em repouso ou em movimento? Para responder a essa pergunta, complete corretamente o texto abaixo. Então, ficaria assim: as pessoas deitadas à beira da piscina estão em repouso em relação ao navio e, ao mesmo tempo, estão em movimento em relação ao planeta Terra. O navio e o planeta Terra são considerados referenciais ou corpo de referência. Então, como nós havíamos visto no vídeo anterior, tudo depende do ponto de referência ou referencial. Na página 313, atividade 2. Quando se viaja de trem ou de ônibus, por exemplo, é possível que alguém exclame: puxa, o trem está indo muito rápido, olha as árvores passando pela janela. Você diria que é correto afirmar que as árvores estão em movimento? Para responder a essa pergunta, complete corretamente o texto abaixo. Do mesmo modo que está correto dizer que o trem está em movimento em relação às árvores, também é correto dizer que as árvores estão em movimento em relação ao trem. Essa é a questão da reciprocidade do movimento. Então, da mesma maneira que o trem está em movimento em relação às árvores estão em movimento em relação ao trem. Já na atividade 3, nos dizia assim: imagine que você seja um engenheiro mecânico e esteja interessado em estudar os possíveis movimentos das motocicletas durante algumas acrobacias. Observe os 3 exemplos de manobras seguintes. Manobra Burnout Circle. Nessa manobra, o piloto acelera vigorosamente, fazendo o pneu traseiro derrapar em círculos. Como resultado, obtém-se um bocado de fumaça, burnout, e uma marca circular de borracha derretida no chão, circle. Utilizando os freios dianteiros, o piloto mantém a roda dianteira apoiada sobre a região central dessa marca. Já na segunda manobra, nessa manobra, o piloto deve saltar entre 2 rampas, impulsionando as pernas para cima e permanecendo nessa posição o maior tempo possível. O fato de o piloto não conseguir visualizar para onde está indo cria uma insegurança adicional que aumenta ainda mais a adrenalina. Por isso que essa manobra se chama Heart Attack. Note que a manobra
se mantém durante a maior parte do tempo apontando, na mesma direção. A manobra 3, back flap. Nessa manobra, o piloto deve saltar entre duas rampas ao mesmo tempo, em que executa um giro completo de costas, black flip. Essa manobra é uma das mais difíceis e perigosas, já que exige uma sincronia perfeita entre o salto e o giro. Bom, então na letra A, qual dentre as 3 manobras representa apenas movimento de translação? Então, na resposta A, a resposta é a seguinte, é a manobra 2. A motocicleta executa movimento de translação, pois todos os segmentos têm como extremidades os centros das rodas das motocicletas, que são paralelos entre si. Já na letra B, a manobra 1, porque nos perguntava qual dentre essas manobras apresenta apenas movimento de rotação. Então, a motocicleta executa movimento de rotação porque as trajetórias de todos os pontos da motocicleta são circunferências e os centros dessas circunferências estão em uma mesma reta vertical, que passa pelo ponto de contato do pneu dianteiro com o chão e o eixo de rotação da motocicleta. Já na letra C, qual dentre as manobras representa um movimento misto de translação e rotação? É a manobra 3. Todo movimento misto pode ser decomposto em um movimento de rotação e um movimento de translação. O teste. O teste nos dizia assim, da PUC de São Paulo, mas foi um teste adaptado. Leia com atenção a tira da turma da Mônica a seguir. O Cascão diz, lá vai o aso skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Considerando os princípios da mecânica, podemos afirmar que o Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Letra B. O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Letra C. O Cascão encontra-se em movimento em relação ao amigo Cebolinha, mas o Cebolinha está em repouso em relação ao amigo Cascão. Letra D. O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Bom, então a resposta correta desse teste é a letra D. E de acordo com o quadrinho, podemos afirmar que o Cebolinha está em repouso em relação ao chão, o Cascão está em movimento em relação ao Cebolinha, portanto a alternativa B está errada. Por reciprocidade, o Cebolinha está em movimento em relação ao Cascão, pois a alternativa C está errada. O Cascão está em repouso em relação ao skate, portanto a alternativa A está errada. Por reciprocidade, o skate está em repouso em relação ao Cascão e o skate está em movimento em relação ao Cebolinha. Por reciprocidade, Cebolinha está em movimento em relação ao skate.